Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e peço pra você apertar no gostei, mandar pra galera, compartilhar. Aqui eu vou trazer muitas informações a respeito da reunião do Conselho, o que aconteceu antes dessa reunião, enfim, muitas coisas aqui novas no Canto Rubro Negro. Fala também sobre a situação de Carpini com o Santos e muito mais. Aperta no inscrever-se, a gente tá perto de bater 100 mil. Lembrando que na reunião do Conselho eu vou trazer os dois lados. Daniel Caribé, que é conselheiro fiscal da frente, mandou um áudio aqui pra explicar a situação e o lado da frente, e Newton, que é o presidente do Conselho Deliberativo, também me mandou um áudio explicando o lado que hoje representa o clube, já que ele é o presidente do Conselho Deliberativo, tá? Então, só para deixar claro, estou trazendo aqui os dois lados e vou trazer todos os detalhes para vocês. Antes disso, eu não posso deixar de lembrar que o Canto Rubro Negro está com uma ação para você assistir Cerro Largo e Vitória com tudo pago no Uruguai. É isso mesmo, ó, tudo pago. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Cerro Largo e Vitória com absolutamente tudo pago. Passagem, alimentação, hospedagem. Siga as regras, o link tá no comentário fixado, tá? Siga as regras aqui, é coisa bem simples. Você tem que, além de fazer o cadastro na SeguroBet e colocar o mínimo de R$20, precisa também entrar no Telegram e tem que participar aqui, ó. Você faz o login com sua conta do Google, coloca os dados, coloca o print do depósito e você está participando, ok? Inclusive você que já depositou na SeguroBet, você precisa também fazer o login neste site que tá aí no comentário fixado. Venha com a gente assistir Cerro Largo e Vitória no Uruguai pela Sul-Americana. Quem sabe você não é o sortudo ou a sortuda que ganha a viagem, beleza? Bom, tudo começou quando a Frente Vitória Popular denunciou um resultado negativo de 41 milhões em 2024. De acordo com a frente, esse foi o número final do relatório apresentado para a votação das contas do ano de 2024 no Vitória. Lembrando que o áudio é de Daniel Caribé e a gente vai colocar aqui o áudio também, obviamente, para que tudo seja explicado. O Vitória soltou uma nota de esclarecimento no mesmo dia 4 de abril, esclarecendo que o resultado negativo do clube em 2024, que está sendo noticiado em rede social, refere-se à regularização de dívidas judiciais e tributárias de gestões anteriores ao ano de 2021. Se essas regularizações não tivessem ocorrido, ou seja, se não precisasse reconhecer as dívidas, o resultado seria positivo em 3,6 milhões. Claro, aqui ao lado do Esporte Clube Vitória, e a frente seguiu com a denúncia. Depois disso, a gente tem algumas questões que Daniel vai explicar no áudio e também Newton Almeida, afinal de contas, aconteceram na reunião do Conselho Deliberativo. A frente, inclusive, soltou uma nota a respeito da situação que ocorreu na reunião do Conselho. O Conselho rompeu com a tradição de anos anteriores ao negar o envio dos documentos necessários para a votação, exigindo que conselheiros comparecessem presencialmente à sede durante o horário comercial para acessá-los. Após a pressão, a regra foi alterada para envio mediante solicitação e assinatura de termo, porém, diversos conselheiros que solicitaram os documentos nunca os receberam. Como é possível votar contas que sequer puderam ser analisadas, questiona a frente. A frente, então, protocolou um requerimento formal solicitando a transmissão da reunião de prestação de contas, seguindo o mesmo procedimento adotado nas reuniões do orçamento. Esse pedido foi completamente ignorado. E a gente entra no foco principal, que foi o que deu problema na reunião. Quando uma transmissão independente foi iniciada, o presidente do conselho orientou sua interrupção imediata. E, embora nossos conselheiros entendessem como arbitrária, a transmissão foi interrompida, porém, em atitude gravíssima, posicionou seguranças armados para intimidar conselheiros. O conselheiro da frente ainda foi expulso da reunião por seguranças após o presidente do Conselho Deliberativo criar uma confusão ao procurar uma câmera inexistente na sala, acusando falsamente que a transmissão ainda estava sendo realizada. E a frente questiona se a transparência na gestão do clube e o déficit de 41 milhões é realmente justificável, por que tanto empenho em esconder informações, por que impedir o acesso aos documentos, por que proibir as transmissões, por que expulsar conselheiros que questionam. A frente finaliza a nota dizendo que não vai recuar, que exige transparência e total prestação de contas e alerta também aos sócios que estão tentando aprovar contas sem permitir a devida análise do que está sendo aprovado. Enfim, essa é a nota da Frente Vitória Popular. E o Vitória também soltou uma nota ontem. Ou melhor, soltou uma nota ontem não, desculpa. Soltou uma nota hoje, 15 de abril, trazendo o seguinte: o Conselho Deliberativo do Vitória esteve reunido na noite de ontem no Barradão para apreciar o relatório anual do Conselho Gestor e julgar as contas referentes ao exercício de 2024. Com a presença de 75 conselheiros, as contas do exercício, encerradas em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas sem ressalvas por ampla maioria dos presentes. Aqui a nota do Vitória. Bom, vamos ouvir primeiro o áudio de Daniel Caribé, como eu falei, conselheiro fiscal da frente. Para você que achou um pouco maçante eu ficar lendo tudo, ouça o áudio de Caribé e depois ouça o áudio de Newton, que foi que eu procurei saber e precisei, evidentemente, trazer os dois lados. Confira. Boa tarde, Léo. Muito bom estar podendo falar com vocês e com o seu público
neste momento tão complicado da vida institucional do nosso Esporte Clube Vitória. Nos últimos meses, a gente vem observando um crescimento espantoso do autoritarismo e da arbitrariedade no Esporte Clube Vitória, expressando o retrocesso da nossa convivência associativa. Tá? O Vitória parece que voltou para a década de 90, onde não existia estatuto e as coisas eram decididas conforme o humor dos dirigentes, que quase sempre, né, ou sempre, apontavam para pouca transparência, pouco respeito à própria instituição. Eu, enquanto conselheiro fiscal, eleito pela Frente Vitória Popular, fiz uma denúncia grave, né, uma denúncia pública há cerca de 10 dias, a respeito da falta de transparência nos processos de análise das contas do Esporte Clube Vitória. Então, como é de conhecimento de todos que viram aquele vídeo, eu recebi o relatório da auditoria independente apenas meia hora antes do início da reunião. Como eu estava em trânsito para o Barradão, a reunião começa às 5h30, no horário de pico, eu só soube que o relatório foi enviado quando eu cheguei no Barradão e, obviamente, eu não tinha como ler 50 páginas de letras e números e fazer uma análise precisa enquanto ouvia os meus colegas de conselho fiscal e o diretor financeiro do clube falarem a respeito das contas do Esporte Clube Vitória. E, por conta de o presidente do conselho fiscal não ter atendido as nossas solicitações, e quando eu digo nossa, é a minha e de outros conselheiros, de adiamento da reunião até que tivéssemos tempo para ler o relatório, e por conta também de o mesmo presidente do Conselho Fiscal, Raimundo Viana, não ter permitido que eu registrasse em ata o motivo da minha abstenção, eu resolvi vir a público colocar os motivos, tá? Que foi a ausência desse relatório da auditoria independente, que deveria estar, né, desde a da aprovação das contas pelo Conselho Fiscal, deveria estar no site do Esporte Clube Vitória, porque o relatório da auditoria independente ele não muda conforme o voto dos conselheiros do fiscal e do deliberativo, tá? Então o clube até hoje não disponibilizou esse relatório para os conselheiros do deliberativo, não está no site do clube para os demais sócios que têm direito a conhecer esse relatório, e é o relatório que confirma, que expressa o aumento do passivo do Esporte Clube Vitória em mais de 41 milhões, tá? A escalada de autoritarismo no Vitória aumentou da reunião do Conselho Fiscal, que eu participei, para a reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Ontem, o presidente do Conselho Deliberativo se recusou a transmitir a reunião, conforme fez na reunião de aprovação do orçamento, ou seja, quando era para aprovar o orçamento nos termos que o Conselho gestor, né, Fábio Mota e Djalma, queriam, e com isso pressionar os conselheiros a aprovarem aquela proposta orçamentária, o clube resolveu transmitir. Agora, que é o momento de prestação de contas, de aprovação das contas do clube, estranhamente, o Conselho Deliberativo não permitiu que isso acontecesse. O Conselho Deliberativo, na figura do presidente Nilton Almeida, que vem atuando como um braço do Conselho Gestor, quando o papel não é esse, o papel do Conselho Deliberativo é zelar pelo clube, é fiscalizar o clube, não é para ser uma extensão do Conselho Gestor, isso é muito prejudicial, né, ao Esporte Clube Vitória. Aliás, o Conselho Fiscal também veio atuando assim nos últimos meses, como braço do Conselho Gestor, e não mandou os documentos aos conselheiros, não publicou os documentos no site do Esporte Clube Vitória, não permitiu a transmissão da reunião, e quando a reunião começou, a Frente Vitória Popular, em respeito aos seus próprios princípios de democracia, transparência e popularização, resolveu transmitir a reunião, e aí foi quando começou a confusão na reunião do Conselho Deliberativo. Eu não estava lá, né? Soube através de relatos dos meus colegas, mas está bem nítido isso, que o presidente Nilton Almeida convocou dois seguranças, mandou os seguranças entrarem na sala, armados, tá? Armados, ele está dizendo que os seguranças não estão armados, mas nitidamente os seguranças estão armados, as pessoas que estavam lá dentro sabem que eles estavam armados,
As imagens que estão circulando mostram que eles estavam armados e esses seguranças armados, obviamente, estavam lá para intimidar os conselheiros, né? É um absurdo isso não existe, né? Na minha opinião, isso é motivo de destituição de Newton Almeida do cargo de presidente do Conselho Deliberativo e, caso haja resistência, até de uma intervenção judicial no Esporte Clube Vitória por conta disso, tá? Isso pega muito mal para a imagem do clube, isso é muito mal para a instituição do Esporte Clube Vitória. E ele, como se diz na linguagem popular, tratorou o Conselho Deliberativo, né? Expulsou um conselheiro nosso da reunião, expulsou um conselheiro nosso da reunião de forma arbitrária, irresponsável, autoritária, e não permitiu que os conselheiros colocassem as suas ressalvas em relação ao orçamento, à proposta de aprovação de contas. Veja, os conselheiros da Frente Vitória Popular nem sequer queriam reprovar as contas apesar disso tudo. Queriam apenas aprovar com ressalvas, porque tem alguns pontos que são realmente duvidosos, complicados, né, sensíveis, que precisavam que fossem ressaltados. Mas nem isso foi permitido, né? Ele aprovou do jeito que queria, dessa forma autoritária, com a presença de seguranças armados na sala. Então é isso, né? Muito preocupante a situação do Esporte Clube Vitória, muito preocupante o nosso futuro e essa escalada de autoritarismo, desrespeito que vem tomando conta do Esporte Clube Vitória. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. A frente ainda soltou um rios explicando tudo o que aconteceu. Vamos colocar aqui também para que vocês ouçam. Deixa eu colocar o áudio e vamos lá, play. Mais uma reunião do Conselho concluída aqui hoje. A gente teve a aprovação das contas. Nós queríamos que as contas fossem aprovadas com ressalva, mas a mesa não permitiu. Solicitamos por diversas vezes que os documentos tivessem sido entregues com antecedência, não foram. Criaram ainda um tal de um termo de confidencialidade, causando prejuízo para que os conselheiros tivessem acesso aos documentos que eles têm que analisar antes da entrega, antes da votação aqui na reunião. Então foi uma reunião muito difícil, muito improdutiva, mais uma vez a mesa dificultando o acesso dos conselheiros aos dados que eles vêm votar aqui na reunião. Nós solicitamos também que a reunião fosse transparente, transmitida por todos os canais, como eles fazem com o orçamento, não permitiram. Nós iniciamos uma transmissão aqui através de um canal nosso, né, no nosso canal, e o presidente da mesa colocou 2 seguranças armados dentro da sala e ainda expulsou um dos nossos conselheiros porque ele imaginou que tinha alguma outra câmera escondida lá no fundo. Nós tentamos fazer com que as ressalvas fossem inseridas na aprovação, para que a gente tivesse a aprovação com ressalvas. Teve mais de R$1.130.000 aí que não estão muito claros para onde foram, né, onde foram alocados esses valores, e nós queríamos que essas ressalvas fossem colocadas para que fosse corrigido corretamente, como deve ser. E de forma arbitrária passou-se por cima de tudo e aprovou-se as contas com a maioria do Conselho. Infelizmente, aqueles que não querem fiscalizar o clube de fato. Reunião encerrada. Mais uma vez a gente está aqui da Frente Vitória Popular prestando contas a você, torcedor, certo? Porque é você, torcedor, que tem que acompanhar o dia a dia do seu clube. Não são eles, não estão interessados em divulgar as coisas. Nós estamos aqui para trazer essas informações para você. Então fique ligado, acompanhe nossas redes sociais, porque sempre que tiver uma novidade do Vitória, nós vamos trazer aqui para vocês. Eu também procurei Newton Almeida, presidente do conselho, e ele trouxe o lado dele da situação. Confira. Muito obrigado pela oportunidade. Mas o que eu tenho a dizer, acho que pode ser testemunhado por mim e pela imensa maioria dos conselheiros presentes, e inclusive pode ser testemunhado também ou constatado na próprio vídeo integral que foi divulgado no YouTube, sim, na integralidade, né? Não cópias editadas. A reunião estava transcorrendo muito bem, o diretor Ideraldo fez a apresentação dele, o conselheiro Lessa estava fazendo as perguntas, questionamentos de forma livre, espontânea e sem nenhuma censura. E aí me chegou a notícia de que a reunião estava sendo transmitida no YouTube. Por que essas reuniões não podem ser transmitidas ou estão vedadas à transmissão? Primeiro porque ali no relatório que é feito pela diretoria financeira, tem muitos detalhes estratégicos que são sensíveis ao clube, estratégias jurídicas, inclusive, contratos que ainda tem que ser respeitada a fonte, então, ainda com cláusulas de sigilo. Então, era uma reunião, inclusive, outra coisa, o relatório e as contas ainda não tinham sido aprovados pelo próprio Conselho, então só poderíamos divulgar depois disso.
Isso foi dito. Mas aí eu pedi, e podem olhar o vídeo, colocar o vídeo na integralidade, eu pedi educadamente que quem estivesse fazendo a transmissão, por favor, interrompesse. Isso foi pedido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e foi dado de novo a palavra ao conselheiro para continuar fazendo as perguntas. Um dos conselheiros alertou para que aquela divulgação era contra as normas do estatuto do clube. E aí o que aconteceu? Não parou, tivemos que interromper a reunião por alguns minutos, voltamos à reunião e a transmissão novamente continuou. Então, tivemos que chamar, sim, seguranças, de forma mentirosa, estão dizendo que os seguranças estavam armados. Não existe armas, os seguranças lá são proibidos de utilizar arma no Vitória, eles não têm autorização para utilizar arma, isso é mais uma mentira. Foram, depois de insistência, das pessoas do fundo, é um pequeno grupo, foram 6 ou 7 que ficam sempre no fundo, estavam com o intuito deliberado de interromper a reunião. Então ia atrasar a própria vida administrativa e financeira do clube. Nós não caímos nessa cilada que queriam armar. Os seguranças foram chamados, um dos conselheiros se dirigiu de forma desrespeitosa à mesa do Conselho Deliberativo. Então, com isso, com a autorização que o Estatuto permite e para que saneasse o problema, foi pedido que ele conduzisse, que ele saísse da reunião, e assim ele fez. Demos continuidade à reunião, os outros conselheiros que estavam inscritos fizeram as perguntas, foi lido o voto do relator do Conselho Fiscal, foi votado e aprovado as contas. É isso que aconteceu. Eu espero que as pessoas assistam o vídeo, né, e conversem ou perguntem aos demais conselheiros que estavam presentes, para ver que esse ato desse pessoal é sempre feito de forma reiterada e deliberada. Eles não têm conteúdo técnico para fazer argumentações, para perguntar coisas ao diretor, explicar, eles não estão nem aí para isso, eles só querem tumultuar e causar fato político. Infelizmente, o ambiente no Vitória, no Conselho, não é no Conselho Deliberativo, é que alguns conselheiros que compõem o Conselho Deliberativo, infelizmente, não têm a menor capacitação técnica para ser conselheiros, não sabem nem o que estão fazendo lá, nem o papel deles como conselho. E eu repito, infelizmente, o Vitória não precisa desse pessoal, entendeu? E acho que o sócio do Vitória, que tome conhecimento, pergunte aos conselheiros presentes, se informe para ver qual é o posicionamento desse pessoal. Basta ver as redes sociais aí, vocês vão verificar o nível que esse pessoal se manifesta. Então, obrigado mais uma vez pela possibilidade de falar. E espero que também procurem os outros conselheiros para poder que eles também testemunhem sobre os fatos ocorridos de forma lamentável, acontecidos na reunião de hoje. Muito obrigado, boa noite e vamos nos conectar no que mais interessa, que é a campanha do nosso clube, a manutenção na Série A, além disso, alçar outros voos para o Vitória. É o que interessa e se o Conselho Deliberativo puder colaborar, ótimo. Aqueles que não têm condição de colaborar, que querem só tumultuar, por favor, vamos fazer isso em outro lugar, não dentro do nosso Vitória. Um abraço grande, amigo, boa noite. E claro, quero saber a sua opinião, quero saber o que é que você achou a respeito disso tudo. Não esquece de deixar aí nos comentários, tá? No oferecimento da Bitfly, não sonhe, viagem 719-8483-8430. Entre em contato com Vinícius, que é torcedor do Vitória, e vai fazer um orçamento massa para você viajar. Tá com problema no videogame? Entre em contato com a LR Games, referência em desbloqueio de Switch, manutenção de consoles e controles. 719-9707-1101. Desbloqueie seu Nintendo Switch ou conserte seu Xbox, seu PlayStation ou seu controle do Xbox, seu controle do PlayStation. Fica ali no Centro Comercial do Imbuí, serviço de muita qualidade. Em São Paulo fica na Praça da Sé. Se você não tá nem em Salvador e nem em São Paulo, eles recebem de todo o Brasil, beleza? Bom, vamos falar agora de Thiago Carpini. A informação inicial é do jornalista Pedro Ramiro. Thiago Carpini é um dos nomes que agradam a diretoria do Santos com a iminente demissão de Pedro Caixinha. De fato, Pedro Caixinha foi demitido. Do que eu procurei saber, a informação hoje, tá? 15 de abril, 13h52. É que Carpini não vai sair do Vitória, o Santos de fato tem interesse, mas o treinador, a informação de agora, 15 de abril, 1h52, continua no Leão. Tá? Claro, a gente sabe que futebol é dinâmico, amanhã pode ter alguma mudança, mas hoje, 15 de abril, é muito, muito difícil que Carpini saia do Vitória. Não vou dizer impossível porque é futebol, mas é muito difícil. Então, Thiago Carpini segue no Vitória e espero que ele consiga recuperar o nosso Leão. É isso, galera. Informação rápida, né, sobre Carpini. Ele segue no comando. De fato, o Santos considerou sim o nome de Carpini, mas ele fica no Leão. Quero saber o que você achou disso tudo. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, mande pra galera aí. Quero saber sua opinião a respeito de tudo. Hoje tem pré-jogo gravado e amanhã estaremos no Barradão. Forte abraço, valeu, obrigado por assistir até aqui. Fui!